Estratégias do inimigo contra o cristão. Teve um desses pensadores, ele disse assim uma vez, ele disse: conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo, e em 100 batalhas nunca estará em apuros. Conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo, e em 100 batalhas você nunca vai estar em apuros. Conhecer o nosso inimigo é importante. Saber quem é o nosso inimigo, como ele age. Nós precisamos, quando conhecemos as estratégias do inimigo, nós podemos perceber ele agindo contra nós. O intuito desse estudo é pensar as estratégias que ele coloca diante de mim e de você para nos fazer parar na nossa vida espiritual, para nos derrotar na nossa vida espiritual. Nosso inimigo, ele constantemente quer fazer-nos parar. Nós falamos aqui na semana passada que a salvação é algo que o Senhor realiza nas nossas vidas através do Espírito Santo. O diabo não pode impedir ninguém de ser salvo. Ele tenta, ele faz as astúcias, mas ele não pode. O Senhor salva. Agora, depois de salvo, ele faz de tudo para tentar nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Ele faz de tudo para tirar eu e você da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, da comunhão com os irmãos, parar de ler a Bíblia, parar de orar, tirar das reuniões. Ele tem muitas estratégias e nós precisamos conhecer elas. E as estratégias que nós enfrentamos por parte do inimigo não é privilégio de um ou de outro. Todos nós somos tentados. Todos nós somos alvos do inimigo. Talvez você pense, mas eu faço tão pouca coisa. Eu sou uma pessoa que às vezes fico só no meu cantinho ali, não faço nada. Acho que o diabo não, ele quer te tirar de tudo. Ele quer fazer com que você desanime tudo, para tudo. Porque ele sabe que ele já está derrotado. E o objetivo dele é derrotar você também. Nós lemos semana passada, lá em Pedro, quando Pedro escreve aquele versículo clássico que nós conhecemos, que ele diz: sede sóbrios e vigilantes, não é? Vosso adversário lhe anda em derredor, bramando como um leão, procurando alguém para tragar. E depois Pedro escreveu: olha, não assuste com o sofrimento, as tentações que você passa, porque irmãos de toda parte do mundo também estão passando as mesmas coisas. E nós partimos daí os nossos pensamentos. Problema para servir a Deus não é privilégio só seu. Não é mais difícil para você do que para os outros, tá bom? Uma vez você está pensando, mas é porque para mim é muito difícil. Você não sabe os problemas que eu tenho. A Bíblia já fala que os seus problemas, irmãos do mundo inteiro, passam. Só muda o nome, só muda a casca. Mas todos nós somos tentados. O inimigo usa estratégias das mais diversas formas para nos fazer desistir. Falamos sobre algumas semana passada, nós falamos a primeira estratégia já estudada, sobre desviar a atenção. O nosso inimigo quer fazer de tudo para que eu e você percamos o foco, desviemos a atenção, paremos de olhar para Cristo, comecemos a olhar para os problemas, para as dificuldades. Nós estudamos isso aqui semana passada. Outra coisa que nós estudamos aqui, pautado lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 8, nós falamos que o nosso inimigo quer fazer com que você tenha duplicidade de mente. Você não tenha objetivo, você não tenha firmeza. Um homem dobre, um homem de ânimo dobre. Uma hora está aqui, outra hora está ali, não sabe o que quer, não tem firmeza, não tem convicção, é levado como a onda do mar, não é? Como o meu avô falava, como folha de bananeira, não é? De um lado para o outro, depende tocando o vento. E nós falamos que essa duplicidade de mente, isso é estratégia do inimigo, para fazer com que a pessoa fique inconstante, porque uma pessoa inconstante ela não cresce, uma pessoa inconstante ela não frutifica, e nós somos exortados para estarmos atentos a isso. É firme, é uma toada só que o Senhor espera de nós, é sempre avançando, não é? E assim o Senhor quer que nós caminhemos. Você sabe quantas pessoas são inconstantes, e eu sempre digo que é muito difícil você lidar com pessoa de mente dupla, como é que eu posso dizer, usar a palavra? Com mente com duplicidade de mente, gente com duplicidade de mente, gente de ânimo dobro. Você sabe aquelas pessoas que hora está animada, hora está desanimada?
Aquela pessoa que de repente você fala com ela, está efusiva para fazer alguma coisa, vamos fazer, que não serve. Aí quando você pensa, vamos contar, que você volta na pessoa, a pessoa já está, não, vai dar certo, sei o quê. É terrível isso, não é? E isso é ânimo dobre, e nós precisamos estar atentos a isso também. Terminamos falando sobre a postergação. O deixar para depois também é uma estratégia do diabo contra nós. O ficar deixando para depois. Você sabe o que tem que fazer, sabe o que é para fazer e sempre quer deixar para depois. Isso é uma característica da nossa geração e o nosso inimigo usa isso dentro da igreja para nos fazer parar e não fazer aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, que está na nossa responsabilidade. E esses três aspectos nós pensamos, irmãos, o que tem que fazer faça. Lembra de Faraó que nós falamos aqui, né? Tem até o texto lá de Êxodo, quando o Egito estava atacado com a praga das rãs. Faraó virou e falou assim: pede a Deus para tirar isso aqui amanhã, não é? Deixa um pouquinho mais aí, tá ruim, mas deixa, né? A palavra de Deus fala para nós tomarmos cuidado quanto a isso. Hoje nós vamos então avançar um pouquinho e estudar mais algumas características, e o texto base é esse que está colocado. Então vamos para a leitura bíblica. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Paulo chega falando: olha, tem um monte de problema, a gente nesse mundo sofre pressão, nesse mundo nós sofremos ataques. E Paulo diz: nós somos aqui muitas vezes atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas isso não pode nos fazer parar. Isso não pode nos fazer parar. Isso não pode nos jogar por terra. Essas coisas chegam até nós e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Semana passada, então, nós vimos... Pode passar, meu filho, não está funcionando. Nós vimos desviar nossa atenção, duplicidade de mente e deixar para depois, mas nenhuma delas pode surtir efeito se não lhe dermos a devida atenção. Como nós lemos aqui em Coríntios, Paulo falando algumas coisas que podem acontecer, mas isso não terá efeito sobre nós se nós não pararmos para dar atenção. Vai chegar em nós, vai ter hora que você vai viver essas situações, mas eu preciso estar atento, e sempre precisamos voltar àquele texto de Pedro: sede sóbrios, sede vigilantes. Nós precisamos entender, irmãos, nesse mundo aqui é campo de guerra. O crente, você, a gente precisa estar sempre atento nisso. Irmãos, nós não estamos ainda no céu. Nós não estamos ainda no céu. Aqui nesse mundo é campo de batalha, é campo de guerra. Aqui é guerra. Aqui é o reino do adversário. Aqui é onde o diabo reina e faz a festa, e a gente está aqui para a guerra. O crente que não está atento, que baixa a guarda, acha que vai ver o céu aqui na terra, ele vai ser destruído. Nós não podemos baixar a guarda. Muitos falham e fracassam e desistem, porque baixam a guarda. Acham que aqui é um lugar que você vai desfrutar das maravilhas. Não, é o céu que está preparado para nós. Aqui é lugar de caminhar. As bênçãos que recebemos de Deus aqui na terra é pela bondade, pela misericórdia dele. E Deus às vezes nos permite viver momentos bons, tranquilos, alegres aqui nesse mundo, mas não é característica. Aqui é luta, aqui é batalha, aqui é campo de guerra. E essa atenção precisa existir. Eu não posso me entregar às coisas que surgem. E nós vamos observar alguns aspectos, então, que nós precisamos estar atentos para concluir o nosso estudo. O primeiro deles que eu quero que você olhe comigo é o desânimo.
Desânimo é uma estratégia que o diabo usa muitas vezes contra o povo de Deus para tentar parar, para tentar fazer com que nós venhamos a vacilar. Hebreus 12 e o versículo 1 diz assim, Hebreus 12, 1. Hebreus 12 e 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1 fala que a carreira que está proposta para nós precisamos fazer ela correndo. Corramos a carreira que nos está proposta. Pessoa, para correr, ela precisa estar cheia de vigor, de ânimo, não é? Muita gente aqui não consegue correr mais. Muita gente aqui não dá conta de correr. Por quê? Porque não tem mais aquele vigor da juventude. Não tem mais aquele ânimo da juventude. Não dá conta mais. E sabe, meus irmãos, nós vemos que a nossa jornada aqui nesse mundo, espiritualmente falando, ela não pode ser uma jornada vivida no desânimo. E o desânimo é uma estratégia que o diabo coloca no nosso coração. A expectativa do agir de Deus, do mover de Deus, do servir a Deus. Nós cantamos agora há pouco: há trabalho pronto para ti, cristão, para todos nós. Aqui nesse mundo a gente sempre tem o que fazer. Sabe, nós nunca chegamos ao final aqui nesse mundo e falar: já fiz tudo que tinha que fazer, não tenho mais nada para fazer na obra do Senhor. Não existe isso. O dia que não tiver mais nada para você fazer relacionado à obra do Senhor, o trabalho do Senhor para a sua vida, Deus vai recolher você. Pode ter certeza disso. Se Ele não levou você ainda, é porque ainda tem algo que você pode e deve fazer. Então não desanima, não. Vai de acordo com as suas forças. A gente sabe que às vezes a idade vai chegando, não é? As doenças vão chegando, isso faz parte da vida. Você que tem já uma certa idade, você não consegue fazer o que você fazia quando era mais jovem. Mas isso não pode roubar de você o ânimo. Isso não pode roubar de você o entusiasmo de servir a Deus. Nós não podemos deixar isso tirar de nós. Deus quer um povo animado. Nós estudamos aqui esses dias sobre Caleb. Lembra quando nós falamos de Caleb? Caleb com 80 anos entra na terra prometida e Caleb fala: eu estou com o mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás. Eu quero as montanhas. E ele vai cheio de ânimo, cheio de vigor, enfrentar a terra onde moravam os gigantes. Ele já estava velho, ele estava com a idade avançada, mas no coração dele existia o vigor, o ânimo, o entusiasmo de servir a Deus. Nós não podemos perder o ânimo. Ele disse: não pode perder o entusiasmo. Quantas igrejas hoje estão desanimadas? Quantas igrejas hoje estão enfraquecidas? Porque o diabo conseguiu roubar o ânimo dos irmãos. É estratégia do diabo. É estratégia do inimigo. Fazer com que eu e você fiquemos desanimados. Pessoa desanimada não louva a Deus, não adora a Deus, não serve a Deus, não tem coragem de fazer nada para Deus. Não tem entusiasmo, não tem ânimo nenhum. E sabe o que o diabo faz na nossa geração? Ele usa todas as ferramentas dele para tentar desanimar o crente. Seja a ferramenta do trabalho. A gente vive numa geração onde existe muito trabalho e as pessoas trabalham muito. E muita gente trabalha tanto que diz que não tem tempo de fazer nada para o Senhor porque trabalha muito. Está muito cansado. Tem muitas pessoas que usam a estratégia de riscos, de perigos, sabe, porque é perigoso, né? Eu não posso, porque eu já vi falar que é tão perigoso isso, eu não posso fazer. Hoje nós estamos sabendo o que aconteceu com o pastor, o missionário lá no Quênia. Foi sequestrado. Saiu daqui de Campinas, animado, cheio de vigor para trabalhar lá. Ele sabia que era perigoso? Sabia. Mas foi do Quênia, mas a esposa dele foi sequestrado ontem, foi no mercado, levaram ele com o carro e tudo. Agora à tarde fiquei sabendo que encontraram o carro dele queimado com um corpo carbonizado dentro. Não sabemos ainda se é o corpo dele.
Mas ele estava com vigor, com ânimo para fazer a obra do Senhor lá no Quênia. Era perigoso, mas ele foi. E às vezes a gente para por qualquer circunstância, por causa de medo, por causa de riscos, não é? Outra coisa, a pessoa começa a colocar desculpas e mais desculpas para não fazer, e isso vai gerando desânimo. Desânimo. Nós não podemos dar brecha para o inimigo para nos ganhar no desânimo. A gente precisa persistir, orar, buscar, clamar, seguir. Eu coloquei o exemplo daquela mulher que estava batendo lá na causa do juiz, Lucas 18, de 1 a 8. Nós não vamos ler. Mas aquela usa para tentar parar o crente, o cristão. Como vencer o desânimo? Vamos ver alguns pontos aqui que eu coloquei. Eu quero que você observe comigo. Primeiro deles, o que está escrito aqui? Número 1. Começa o dia com fé. Como é que você começa o dia? Acorda o dia. Nossa vida, acordar para ir trabalhar. Que canseira, acordar essa hora da manhã. E a gente já começa o dia desanimado, sabe? Senta na cama morrendo de preguiça e reclama do dia que está amanhecendo, sabe? Gente que acorda cedo e olha, tanta coisa para fazer nessa casa, meu Deus do céu, né? E já acorda reclamando. Você quer vencer o desânimo na sua vida? Levante e declare que seu dia vai ser maravilhoso, porque Deus está com você. Isso vai fazer uma diferença no seu dia. Levanta e diz: esse dia vai ser bom, Deus está comigo. Entrega esse dia nas mãos de Deus, mas entrega bem, né? Entrega bem. Não entrega assim: Deus tem misericórdia, não estou aguentando esse dia que está começando, é tanta coisa. Não, aí você já começou errado. Comece o dia com fé, com expectativa. Irmão, eu sei o que eu estou falando aqui, eu sei que não é fácil. Porque senão uma pessoa mais mal-humorada do que eu de manhã, eu acho que não tem na igreja. Ninguém, a Tatiana está aqui. Não tem ninguém mais mal-humorado do que eu de manhã. Eu acordo mal-humorado. Mas eu luto todo dia, eu sento na cama e falo: Senhor, esse dia está nas tuas mãos. Abençoa tudo que nós vamos fazer nesse dia, porque eu preciso do Senhor. Comece empolgado o seu dia. Não começa reclamando, não. Procure o que é número 2 aí? Procure ver o melhor das circunstâncias. Outro problema que gera desânimo na gente é que a gente só vê o lado ruim de todas as coisas. Gente, tem gente que só vê o lado ruim de tudo nessa vida. Tem gente que olha qualquer circunstância e só vê que está dando errado, que vai dar errado. Procure enxergar o lado, o lucro, o lado bom. Mude a maneira de ver as circunstâncias. Seja positivo. Tem gente que olha notícias ruins e absorve tudo quanto é notícia ruim. Tem gente que olha o noticiário e vê tudo de ruim que está acontecendo e absorve só aquilo. Talvez não sabe se é verdade, se não é, se aconteceu. E já vai absorvendo tudo quanto é notícia ruim. E já acorda, amanhece o dia e vai vivendo os seus dias só pautado nas circunstâncias ruins. Romanos 8:28 diz o quê? Pode falar. Romanos 8:28. Pode falar em voz alta aí, quem estiver. Sim. Agora eu quero o versículo, Romanos 8:28. O que está escrito? Veja o lado bom das circunstâncias. Mas Romanos 8:28 diz: por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, são chamados segundo o seu propósito. Lembra desse versículo? Todas as coisas cooperam para o bem. A gente precisa trazer isso na nossa mente. Quando o desânimo começar a bater, lembra: Deus está no controle. E outra coisa, terceiro ponto aí, pode falar. Entregue os seus problemas para Deus.
Confie que Ele é capaz de resolver e espere boas soluções. Mas não vá naquela onda de dizer, nem Deus resolve. Então você não entregou. Entrega e descansa. Entrega e descansa. Irmãos, é fácil entregar os nossos problemas para Deus? Não, é fácil falar que a gente entrega. Agora, entregar de verdade não é fácil. Isso é um projeto, é um propósito de Deus que nós precisamos ter no nosso coração. Entrega os teus problemas para Deus. Como é que eu sei quando eu entreguei um problema para Deus? Hã? Eu sei que eu entreguei para Deus quando eu sinto o quê? Paz no meu coração, descanso diante do problema. Quando você sentir paz diante de um problema, você vai saber que você já entregou nas mãos de Deus. Quando você não estiver sentindo paz naquilo, pode ter certeza que ainda não foi entregue nas mãos do Senhor. Porque quando for entregue, você vai conseguir descansar. Outra coisa, para vencer o desânimo. Me ajuda aí, Isaac. Para vencer o desânimo. Aqui. Elimine palavras negativas. Elimine palavras negativas. Sabe que tem gente que vive falando mal de si? Gente, é terrível isso. A gente precisa policiar muito isso. Tem gente que fala muito mal de si. Eu não sou isso, eu não consigo isso, eu sou assim. E começa a encher um monte de palavra ruim de si mesmo. E ainda diz assim, eu falo isso porque eu sou humilde. Não há de humildade nisso. Você fica falando mal de você, não é você ser humilde. Não diga que você não é capaz, não diga que nada dá certo para você, não diga que essas coisas ruins tudo acontece com você, não desanime a si próprio. Tem gente que não precisa de ninguém para desanimar ele, não, ele mesmo desanima a si. Tem gente que vive se desanimando, se jogando para baixo, palavras negativas a seu próprio respeito. Para com isso. Para de falar que você é a pior pessoa. Para de falar que você não dá conta de nada, que você é isso, você é aquilo. Isso só vai gerar em você desânimo. Isso não é papinho de motivação. Isso é estratégia do diabo para te fazer desanimar. Na igreja, quantas pessoas, qualquer coisa que vai fazer na igreja, sabe o que a pessoa fala? Não dou conta. Faço não. Não dou conta. Não sei cantar. Não sei fazer isso. Não sei fazer aquilo, não sei ler um versículo, não sei falar isso, não sei falar de Jesus para ninguém, eu não sei fazer, eu não sei, e começa só, eu não sei, não dou conta, não sei, e o diabo só batendo palma cada vez que você fala que não dá conta, que você não sabe. Vai confiar no poder de Deus, mas faça. Outra coisa, ponto 5, está aqui também, tá? Pode falar o ponto 5 aqui. Cuidado com as suas companhias. Cuidado com quem você está andando. Alguém vai abrir para mim aí 1 Coríntios 15, 33. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as suas companhias. Gente, se você anda só com gente cheia de fraqueza, desanimada, gente que não tem fé, gente que só reclama, que murmura, já você vai estar igual eles. Já disse aqui uma vez que saúde... Você está doente, você está perto de uma pessoa saudável, você pega a saúde dele? Hã? Agora, você está sadio, você está perto de uma pessoa que tem uma doença contagiosa, você tem um grande risco de pegar a doença dela. Entendeu o que isso quer dizer? Você não pega a saúde de ninguém, mas doença você pega facinho. Evite pessoas que só te desanimam, pessoa que só reclama, pessoa que só fala mal, pessoa que não tem fé, pessoa que não compartilha da mesma fé com que você tem. Evite essas companhias, porque elas só vão te jogar para desanimar. E o problema é que às vezes esses se encontram, não é? O problema é que às vezes aquela pessoa que é desanimada, vira e mexe, ela está achando os desanimados e fazendo grupinhos dos desanimados. E quem é o imã nisso aí é o diabo. Ele é que faz essas coisas. Evita isso. Evita essas coisas. 1 Coríntios 15, 33. Quem está aí pode ler. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons? Corrompem os bons costumes. Pessoa animada começa a conversar com uma pessoa
que não conversa bem, né? Uma pessoa desanimada, uma pessoa que fala que não deve, que age como deve, já está igual. Já está igual. Cuidado com quem você anda falando. Cuidado com quem você anda compartilhando a sua vida. Você vai contar seus problemas, cuidado para quem que você está contando seus problemas. Cuidado para quem que você está pedindo conselho. Cuidado quem você está ouvindo. O problema é que as pessoas muitas vezes gostam de ouvir conselhos só de pessoas que concordam com a sua ideia, não é? Tem gente que gosta de ouvir conselho, mas se você der um conselho que não vai de acordo com a ideia da pessoa, a pessoa já fala, não quero nem ouvir. Aqui é ouvir com quem concorda. Cuidado. A gente precisa estar atentos com isso. Outra coisa, e alguém já pode abrir para mim esse texto aí também, Romanos 8 e 18. Lembre o seu... Pode falar. Será na glória ao lado de Jesus. Pronto. Você quer viver animado? Lembra do seu futuro? Seu futuro vai ser aonde? No céu, na glória. Lembra disso, que isso vai te fazer perder o desânimo da vida. Lembra do seu futuro. O seu futuro vai ser lá na glória. Quando o diabo lembrar do seu passado, lembra do futuro dele. Qual que é o futuro dele? Alguém vai abrindo aí para mim Apocalipse 20 e 10. Quem está com Romanos 8 e 18 aí? Leia, por favor. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória, e ele nos revelará mais tarde. O nosso sofrimento agora não é nada comparado com o que está por vir. Então pronto, meu irmão. Minha irmã, pare com isso. Fica desanimado, não, levanta essa cabeça cheio de ânimo, vamos trabalhar para Deus, vamos ser animados como igreja, vamos ser firmes como crente. Deixa o diabo te desanimar, não. A gente já foi tão animado, você já teve tanto ânimo na sua vida, por que esse desânimo hoje? Eles estavam falando esses dias, irmãos, há tempos atrás a gente ia para a Lagoa dentro do sábado, eu precisava dar, sabe quantas viagens na Kombi? 3 viagens na Kombi. Que era uma lista de gente esperando, e ninguém tinha carro na época, né? E a gente fazia 3 viagens. Tem vez agora que essa Kombi de 9 lugares não enche. A gente ia para o Tanque Dante, a gente ia na carroceria de uma caminhonete. Quem aqui andou nessa carroceria da caminhonete? A gente ia, atravessava a ponte do Rio Pirari, passava naquela água, limpava para todo lado. A gente pegava chuva na volta e todo mundo lá animado, cheio de... Hã? Aí hoje tem gente que fala, não, pai, dá conta, eu não vou não. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de ânimo. Isso é desânimo. E o desânimo é triste. A gente via até em cima da Kombi, né, Luca? Até sentado na grade em cima, agarrado naquela grade, já viemos porta-mala, cozinhando ali no... e vinha cantando. Por que não tem mais esse vigor? Isso é, muitas vezes, desânimo. Não, olha meu trabalho, não, olha isso, é aquilo, é aquilo. Começa a reorganizar, que você vai ver. Não é? Justamente. É isso que falta muitas vezes, a gente vai deixando esfriar e a gente não entende de onde que vem isso. Isso vem da parte do diabo. E quando o diabo começar a mexer com você nesses pensamentos ruins, lembra qual que é o futuro dele. Qual que é o futuro dele? Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quando o diabo começar a colocar pensamento desse na sua cabeça, se lembrar do seu passado, onde você veio, quem você foi, o que você fez, lembra o futuro dele. Você fala assim, ó diabo, seu futuro é lá, o lago de fogo, lugar de sofrimento para todo o sempre. Então para de me atormentar, porque o meu lugar é no céu. É no céu. Como é que você fala isso? Fala mesmo. Fala mesmo. Vamos chamar de doido, que você está falando sozinho, mas não tem problema. Mas você sabe do seu papo com Deus e com o inimigo aí tentando te perturbar. Vamos lá, irmão, a gente tem que avançar. Quinto ponto, qual que é a outra estratégia do diabo? Discórdia. Será que isso é real? Irmão, o diabo, ele lança discórdia para tentar atrapalhar a vida do crente. A discórdia, desavença, desarmonia, desentendimento. E o que está escrito de preto aqui? Quem consegue ler? Só o seu José que vai conseguir ler isso aqui.
Está escrito aqui de preto. Deus, tem mais gente boa da vista aí, seu José. Ninguém consegue avançar com discórdia. Não tem como avançar com discórdia. A discórdia, ela cria um problema. Entre irmãos, com o cônjuge, é um problema. E o nosso inimigo sabe disso. E desde sempre ele trabalha com discórdia. Primeira discórdia, causada por ciúme, causada por orgulho, por inveja, aconteceu lá no começo. Caim e Abel, os dois primeiros irmãos. Acabou, terminou com um homicídio. De lá para cá você vai ver na Bíblia muitos exemplos de discórdia entre irmãos, discórdia entre marido e mulher, discórdia entre família. Discórdia gera problema. Sabe por quê? Porque a igreja não tem harmonia, ele não funciona. E o diabo sabe disso. E tudo que ele quer é causar discórdia na igreja para que a obra do Senhor não avance, para que trave. E a gente precisa se fazer um só pensamento, um só propósito, um só objetivo. É fácil isso? Não, a gente tem 1 milhão de cabeças diferentes, não é? Cada um com uma formação, com um pensamento, com uma ideia. E a gente precisa fazer isso funcionar. Sabe como é que isso funciona? Quando a luz do Espírito Santo de Deus estiver raiando. Quando o Espírito Santo de Deus ilumina, as coisas fluem perfeitamente em harmonia. Mas não dá para estar cheio de discórdia, cheio de desavença, cheio de desentendimento e falar, não, eu não me dou com os irmãos, eu não me dou com fulano, não me dou com Beltrano, não gosto disso, não gosto daquilo, mas com Deus eu estou bem. Quando alguém falar isso para você, você pode falar, talvez você vai apanhar, mas você pode falar, você está mentindo, isso é mentira. Porque é mentira. Alguém que fala que não gosta da igreja, não gosta dos crentes, não gosta disso, mas estou bem com Deus eu estou, beleza. Pode falar que é mentira. Porque como eu posso falar que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu estou vendo? Disse já o apóstolo João. Então a discórdia é um problema. Nós somos chamados para vivermos em concordância. Filipenses 2,14. Quem abrir primeiro lá, lê em voz alta. Filipenses 2,14. Lembre bem, a discórdia bloqueia a nossa comunhão com Deus. Quem achou, pode ler. Fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Fazer todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Pronto. É difícil? É muito difícil, como diria aquele rapaz. Mas é possível. E nós precisamos lutar para isso. Nós precisamos nos esforçar para isso. Porque isso aqui, meus irmãos, é uma estratégia do diabo, viu? Quando você começar a estar vivendo em discórdia com os seus irmãos, com a sua família, você pode saber e identificar claramente a estratégia do diabo. Sabe por que eu falei que a gente precisa conhecer o inimigo no início? Para a gente identificar ele. Muitas vezes não em casa. Eu falo dentro da minha casa. Muitas vezes eu chamo a Tatiana, eu chamo os meninos e falo, gente, vocês não estão vendo que isso é o diabo, não. Vocês não estão vendo que isso é o diabo aqui dentro de casa, gerando essas coisas para perturbar. A gente precisa estar de sobreaviso para identificar. A culpa não é do meu filho, não é da minha esposa, a culpa não é do fulano, é o diabo que quer fazer atrapalhar. Então identifica, repreende e siga a bola. Estava falando esses dias, há um tempo atrás, nosso irmão Sorlando estava contando que subiu um negócio na casa dele e ele procurando aquilo, aí não achava, e já estava nervoso e ele falou, repreendo, em nome de Jesus, se é o diabo que está escondendo essa tesoura, ela vai aparecer. E deu pouco tempo a tesoura apareceu. Isso acontece. Isso acontece. A gente precisa identificar os ataques do nosso inimigo, muitas vezes dentro da nossa casa. Outra coisa, irmãos, 6º ponto, desonestidade consigo mesmo. Não é desonestidade com os outros, não, porque eu acho que isso aí não precisa nem falar, né? Mas desonestidade com
Você sabe que às vezes a gente é desonesto conosco e o inimigo usa essa estratégia na nossa cabeça? Tem pessoas que não falam a verdade para si mesmo. Tem gente que não fala a verdade para si, não dá um nome correto para as coisas quando é para si. Sabe aquela régua que as pessoas usam? Às vezes usam uma medida para o outro e uma medida para si. Quando é o outro é pecado, quando é para mim é porque não teve jeito, é porque eu tenho razão, porque é minha vida, porque meus problemas. Mas o outro a gente mede na régua. Para o outro a gente sempre sabe falar certo, não é? Para nós a gente tem uma justificativa. Para o outro sempre é um problema, é o diabo, é o pecado, é o desânimo. Olha fulano, olha fulana. Quando é para mim, Deus conhece o meu coração. Deus sabe de todas as coisas. Não fica dando nome bonitinho para pecado, não. Pecado é pecado. Eu estava pensando esses dias, os pecados que às vezes nós cometemos, quando a gente vê ele nos outros, fica tão feio. E para a gente parece que a gente não liga, né? Parece que não tem problema. Isso é ser desonesto consigo mesmo. Sempre buscando uma palavra branda para justificar um problema mais sério. Sempre usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É você mudar uma expressão para tornar mais agradável. Para ficar mais bonita quando é para você mesmo. Fez uma coisa? Não é assim. Eu fiz porque não tinha jeito, não é? Eu falei, mas não falei por mal. Eu fiz, mas não fiz assim. Não, é pecado. Para de ficar dando nome bonito para pecado. É pecado. Isso é ser desonesto com você. Isso é estratégia do diabo. É estratégia dele para te enganar. É você não achar que é sério e continuar fazendo. E vai pecando e afastando cada vez mais para longe de Deus. Tem gente que diz até assim: não, eu não pequei, eu só errei igual. Não é que eu pequei, não, eu só não fiz o que eu devia fazer, não é? Isso é pecado. Fica dando um nome bonito para pecado feio. Isso é, pode passar, isso é desonestidade para com Deus. Lembra disso aqui que está de amarelo aqui, ó. Só cresce o que tem coragem de assumir o que está acontecendo com ele, admite o erro, se arrepende e muda de atitude. Só cresce quem faz isso. Olha para si e fala: eu errei, eu estou errado, eu me arrependo, me perdoa, abandona o pecado, muda de atitude. Esse vai crescer. Aquele que encobre as suas transgressões, ele não vai alcançar a misericórdia do Senhor. Ele não vai alcançar. Não adianta esconder pecado. Não adianta achar que ninguém está vendo, ninguém está sabendo, ninguém sabe, ninguém percebeu. Não adianta. Isso é você ser desonesto com você. E o nosso Deus está vendo, e o diabo sabe perfeitamente e faz de tudo para você encobrir esses pecados. E assim ele vai te mantendo longe de Deus. E é uma estratégia que o nosso inimigo usa. O rei Davi, alguém leia por favor, Salmo 32, 3. O rei Davi com Batseba, ele só foi feliz quando ele foi honesto com ele mesmo. Salmo 32, versículo 3, e o outro já pode abrir em Provérbios lá. Salmo 32 e 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos de todos os dias. Davi, enquanto não pôs para fora o erro que ele estava fazendo, confessou a Deus, ele não teve sossego na vida dele. Ele não teve tranquilidade. E a pessoa que tenta encobrir pecado, a pessoa que tenta se dar razão, não, mas eu faço isso porque eu estou assim, assim. Eu faço isso porque comigo é assim. Não tem jeito, é muito difícil, porque é minha vida. Pecado, para com isso, confessa esse pecado, pede perdão a Deus, muda de vida. Isso é muito melhor para você. Essa precisa ser a nossa atitude. Chamar pecado por outro nome não resolve. É ser desonesto com você mesmo. E não adianta tentar justificar os seus erros. Pode ler Provérbios 28 e 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, alcança misericórdia. O homem peca, o homem falha, a gente é falho nesse mundo. O problema está em você querer esconder isso. Está em
querer você não confessar os pecados. Hoje é dia de nós admitirmos algumas coisas da nossa vida. E talvez o nosso inimigo até hoje tenha usado com você, de ser desonesto. E reconhecer o que está acontecendo, o que você precisa mudar. Fala com Deus o que você tem chamado de erro, de fraqueza, de ponto fraco, de limitação na sua vida. Mas no fundo, o Espírito Santo está dizendo para você: isso é pecado. É pecado. Confessa isso hoje. Muda de vida, muda de atitude. Talvez tenha muita coisa parada na sua vida por falta de você confessar esses pecados. Talvez a igreja tenha sofrido por causa de você não confessar esse pecado que você sabe que você tem. Confessa, peça perdão a Deus, fale com Deus e você alcança misericórdia. Nós já falamos aqui, inveja e cobiça andam juntos, são pecados, são desejos violentos de possuir o bem alheio. Muitos chamam isso só de interesse pessoal, não é? Não, é porque é meu interesse, não é? É porque eu preciso. Não, isso é cobiça. Isso é inveja. Caim matou Abel por inveja. Isso é preciso pensar seriamente quanto assim. Outra estratégia, a gente já vai terminar, é o último aqui. Outra estratégia que o nosso inimigo usa é isso aqui, ó. Pode falar bem alto. Difamação. O que é difamação? Tirar a boa fama ou crédito, desacreditar publicamente, falar mal de alguém, difamar o outro, falar mal do outro, desmerecer o outro. O diabo usa muitas vezes a língua de muitos crentes para ficar difamando o outro. Isso é coisa que nós precisamos tomar cuidado. A última estratégia que nós vamos olhar no diabo contra o homem de Deus é a difamação. E quando nada mais funciona, ele vai inventar algo a seu respeito. Quantas pessoas sofrem por difamação? O outro fica inventando coisa, falando. E a difamação é perigosa, sabe por quê? Porque alguém pensa alguma coisa, acha alguma coisa, comenta porque achou, o outro comenta porque ouviu, e no outro já está tendo certeza daquilo que o primeiro só pensou. E isso vai gerar o quê? Difamação. Isso é pecado. Isso é estratégia do diabo e funciona. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe? Passar por difamação. Tanto sofre quem é difamado, quanto sofre aquele que tem consequência, tem prejuízo, aquele que difama. O rei Davi sofreu muito com isso, não é? Davi passou por isso e fala sobre quem é que pode desfrutar da presença de Deus. Salmo 15, de 1 a 3, a gente não vai ler não, mas Davi muito fala sobre isso. A pessoa que tem as mãos limpas, o coração puro, aquela pessoa que não age com maldade, é esse que pode estar na presença do Senhor. Jesus foi vítima de difamação, inventaram um monte de coisas sobre o Senhor Jesus. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Contra isso, nós temos que ter uma postura em Deus, nos lembrando que Ele tem nos levantado com um propósito e nenhuma dessas armas pode nos fazer parar. Nada disso pode nos fazer parar. Eu não posso parar para dar atenção para essas estratégias do diabo contra você, contra mim. Ele vai usar isso tudo para tentar nos fazer parar. E eu termino o nosso estudo lembrando aqui. O que está escrito aqui? Satanás não vencerá. Nós falamos alguns desígnios de Satanás. O caminho para a vitória sobre tudo isso é o que? Pode falar. Perseverar em Cristo, que é aquele. Amém? É perseverar em Cristo. O diabo já está derrotado. Ele usa muita estratégia contra nós, mas ele já é um derrotado. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Agora fala comigo. Ele tem obras, ele tem estratégia contra nós, mas o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
ela não tem poder sobre nós se nós estivermos andando dentro da vontade do Senhor. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, olha aqui comigo, ó, essa linha aqui de baixo, para que por sua morte, vamos ler junto aqui, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, fazer o quê? Destruísse. O diabo já é um derrotado. Lembra disso? Outros textos aqui, pode mudar. Olha o que diz aí. Colossenses 2:15. E despojando-vos dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O golpe decisivo aconteceu no Calvário. Marcos 3:27. Está escrito aí: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Apocalipse 20:10, nós já falamos aqui, mas eu quero colocar aí também novamente. Diz que um dia essa guerra que nós estamos aqui vai chegar ao fim. O diabo será lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E o que Tiago fala então? Tiago diz o quê? Pode falar comigo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Ele tem estratégia contra nós, ele tem armas contra nós, ele quer nos destruir, mas eu preciso resistir. Apocalipse 12:11. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo através do seu sangue. Eles proclamaram essa verdade pela fé, não temeram nem mesmo a morte e triunfaram, venceram. E vamos seguindo aqui, tem algumas referências que eu preciso deixar para você aqui terminando. O Novo Testamento destaca essa oração como principal acompanhante de cada batalha. Efésios 6:17-18. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, fazendo o quê? Vigiando com toda perseverança e quer vencer o diabo, usa a armadura que Deus te deu, ora no Espírito, vigia, persevera, que você vence. Vem com essa onda de falar que a carne é fraca, que você é isso, você é aquilo, não. Se você estiver vigiando, andando no Espírito, orando, perseverando, você vence, porque é maior o que está em você do que o que está no mundo. Irmão, se o diabo consegue te vencer, você sendo um crente, cheio do Espírito Santo de Deus, então Deus está mais fraco. Não tem como. Ele vence se você der brecha, se você desanimar, se você fracassar. Esse é o segredo para vencer. É você estar resistindo ao Senhor. E aí, próximo. Enquanto o fim do século se aproxima, a fúria de Satanás aumenta. Jesus nos chama para guerrear em oração. Lucas 21:36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmão, essas coisas vão acontecendo cada vez mais. Vou te falar uma coisa: cada dia que passa, vai ficar mais difícil de ser crente. Cada dia que passa, vai ficar mais difícil, vai estreitando mais. Não se assusta, essas coisas têm que acontecer. Tem que acontecer. E o nosso inimigo sabe disso. E quanto mais se aproxima, mais ele ataca, mais ele quer agir. Porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Para você tem, para ele não. E ele insiste em tentar destruir. Semelhantemente, Pedro faz um apelo urgente à oração no fim dos tempos. 1 Pedro 4:7. Ora, o fim de todas as coisas está
próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. E eu fico lendo isso aqui pensando, Pedro falando que o fim está próximo. Alguém perguntou esses dias para mim, você acha que está próximo o fim? Eu falei, está próximo desde o tempo de Pedro. Desde o tempo dos apóstolos, nós já estamos vivendo os tempos do fim. Isso já estava perto lá, imagina hoje, não é? Nós estamos vivendo o tempo do fim. E aí nós temos que viver de forma sóbria, atento, orando. Baixa a guarda não. Crente não pode baixar a guarda, não pode tirar o foco. Vira vítima mesmo, não tem jeito. Jesus instruiu a fazer essa oração. Uma arma diária para proteção de forma em geral. É um versículo que a gente ouve muita gente falar sem prestar atenção. Diz o quê? E não nos deixes, mas não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Livra-nos da tentação bem-sucedida do maligno. O diabo ele pode tentar, mas eu preciso dizer, Senhor, não me deixe cair. Mas não faça igual o outro, não é? Não me deixa cair, vai entrando de cara para trás. Não faça igual aquele que olha o buraco e fala, vou cair de novo, e cai. Não, não adiantou. Fica firme, resista. Peça a Deus e tome uma posição. E agora, de verdade, é o último slide. Hoje é dia de tomar uma posição. O inimigo não vai me fazer parar com a obra de Deus usando as suas estratégias malignas. Vamos falar isso junto? Vamos falar isso junto? Firme aqui. O inimigo não vai me fazer parar com a obra de Deus usando as suas estratégias malignas. Porque eu estou sendo avisado sobre elas. E o poder do Espírito Santo está sobre mim. Amém? Não existe neutralidade nesse assunto, viu? Não existe ficar neutro nisso. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, ou você será escravizado por Satanás. Não tem jeito de ficar em cima do muro, falar desse assunto eu não vou nem pensar. Participa dos sofrimentos como bons soldados de Cristo, 2 Timóteo 2 e 3, e 1 Timóteo 1 e 8, combate o bom combate. Se você quer ser um bom guerreiro, fica de pé para a gente orar então, para terminar a nossa reunião. Ore sem cessar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos como a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Olhando a Tua palavra, observando a Tua palavra, analisando os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Sabemos que estamos num mundo de batalha, sabemos que estamos num campo de guerra. Sabemos que pertencemos ao exército vitorioso. Sabemos que estamos do lado daquele que tem a vitória já garantida, pelo sangue do Cordeiro. Senhor, nós sabemos que já fomos lavados e redimidos. Hoje nós somos o Teu povo. Já somos mais a igreja contigo, Pai. Nós sabemos que o Senhor é conosco. Nós sabemos que o inimigo não pode nos fazer parar. Nós sabemos das armas que temos à nossa disposição. Nos ajuda, Senhor, a usarmos
dentro da tua vontade e para a glória do teu nome. Leve-nos em paz para as nossas casas. Nos dê uma noite de descanso. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.